Livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler e os irmãos acompanham, que diz assim o texto: Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho, o direito do seu Deus, mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim, e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter falado, adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta. Irmãos, nesta noite, com base nesses versículos que nós lemos aqui de Jeremias, e vamos ler outros adiante, eu quero falar nesta noite, e o tema que eu quero desenvolver é o perigo da insensibilidade à palavra de Deus. O perigo da insensibilidade à palavra de Deus. Irmãos, nós, quando lemos o livro do profeta Jeremias, e este Jeremias, o seu ministério foi cerca de 627 a 586 antes de Cristo. E o propósito de Deus levantar Jeremias e deixar escrito para nós também foi insistir com o povo para que este mesmo se arrependa de seus pecados e se volte novamente para Deus. Quando nós lemos também o livro de Jeremias, tem vários temas pelos quais Deus fala àquela nação. Podemos ver neste livro as consequências do pecado. Podemos ver
o juiz iminente de Deus. Ao mesmo tempo, nós podemos ver neste livro o domínio de Deus sobre toda a nação e sobre todas as coisas. Fala também do novo coração e fala também da restauração do povo de Deus como promessa para Israel e para Judá. O profeta Jeremias, amados irmãos, foi um fracasso se medido pelos parâmetros humanos. Se olharmos aqui Jeremias dentro dos parâmetros humanos, ele foi um fracasso, mas aos olhos de Deus, um profeta fiel à mensagem que Deus lhe deu para entregar a Judá. Na maior parte da sua vida, Jeremias foi um homem pobre, Jeremias foi um homem impopular, Jeremias foi um homem isolado e ao mesmo tempo Jeremias foi um homem perseguido. Jeremias viveu em Judá durante 40 anos, pouco antes do povo ser exilado para a Babilônia, e suas profecias foram reunidas no livro que leva o seu nome, este que nós estamos lendo. A mensagem principal deste livro aqui é simples: é tarde para evitar a disciplina de Deus. Portanto, aceitem a disciplina de Deus e afastem-se dos seus pecados. Que depois de um período de disciplina, Deus irá restaurar a Israel e Judá. Foi esta mensagem que Deus deu a Jeremias para que proclamasse a Judá. Já pensou, amados? É tarde demais para evitar a disciplina de Deus. Portanto, aceitem a disciplina de Deus e afastem-se do pecado. Porque depois de um período da disciplina, Deus irá restaurar o seu povo. E Deus deu um prazo de 70 anos. Era isso que o povo tinha que aceitar. E ao mesmo tempo está o quê? Se afastando dos seus pecados. As mensagens do profeta Jeremias, infelizmente, não foram bem recebidas pelo povo de Israel. Os ouvintes não atenderam às suas advertências, mas antes prenderam Jeremias com ferros e ameaçaram tirar a sua própria vida. Mas Deus estava com Jeremias. Como resultado, Jeremias viveu para ver a invasão do exército babilônico, viu também a deportação do povo, a matança dos habitantes de Jerusalém, e ao mesmo tempo Jeremias contemplou a destruição do templo. Por causa dos seus problemas, Jeremias foi frequentemente chamado e como é conhecido de profeta chorão. Porque Jeremias, quando escreve Lamentações, lá no primeiro versículo do capítulo 1 de Lamentações, ele vai dizer que eu fui o homem que vi a vara do furor de Deus sobre o seu povo. O capítulo 5 aqui de Jeremias, amados irmãos, é um capítulo, podemos dizer assim, muito triste. Ele se refere aos pecados do povo de Deus. E você pode estar a perguntar: mas pastor, o que é que tem a ver esses pecados da época do povo lá de Israel, de Judá, tem a ver com os nossos dias?
E o que eu tenho a dizer e o que eu quero passar aqui, amados irmãos, e compartilhar com os irmãos é que quantas lições para nós há nesse livro para os dias atuais. Porque, amados, nós vamos ver como os dias atuais, eles são tão parecidos como os dias lá do povo de Deus, que Deus levanta Jeremias e exorta esse povo, como nos dias atuais nós podemos contemplar e ver com os nossos olhos como o povo de Deus continua rebelde ainda a Deus, a despeito de Deus trazer tantos ensinamentos para o seu povo, assim como trouxe para o povo na época de Jeremias, mas o povo não atentaram, e também muitos nos dias atuais não atentam para aquilo que Deus está ensinando ao seu povo. Quais as lições, pastor, que nós podemos extrair aqui para as nossas vidas? Eu quero destacar pelo menos 3. A primeira delas se encontra aí no versículo 1 e o versículo 2. Veja o que é que diz: dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso, estão falando mentira. A primeira lição que nós podemos aqui extrair para as nossas vidas e para os nossos dias atuais: a crise de homens, quando eu falo aqui, homens e mulheres, a crise de pessoas de Deus para servirem a Deus como Ele espera que seja servido. A crise de homens de Deus. Deus desafia aqui, amados, o povo nesses termos: dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, Jeremias, procure saber, buscai pelas praças, se achais alguém, se há um que pratique a justiça ou busque a verdade. Esta era a situação na época do profeta Jeremias. Meus amados irmãos, Deus coloca aqui 2 qualidades. Se fosse encontrado em Jerusalém, Ele não iria trazer disciplina para o povo. Se encontrasse apenas um, que o quê? Que praticasse a justiça e buscasse a verdade do íntimo, porque o povo dizia que estava buscando, mas estavam jurando falsamente, era só da boca para fora. Deus desafia aqui o profeta e a nação de Judá: se pelo menos um homem com essas 2 qualidades fosse encontrado em toda Jerusalém, Deus disse que perdoaria aquele povo e não iria disciplinar aquela nação. Isso nos faz lembrar o que, amados irmãos? Os irmãos se lembram a promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis 18, 22 a 33, que Deus disse que resolveu dar cabo de quê? De Sodoma e Gomorra. Abraão chega para Deus e Deus: Senhor,
como é que tu vai destruir o justo com o injusto? Tu não és um Deus justo? E Abraão começa a apelar a Deus e diz: Senhor, se tiver 50 justos, tu acabaria? Ele disse: não, se tivesse 50 justos ali em Sodoma e Gomorra, eu não destruiria. Ele disse: eu vou diminuir 5 de 50, Senhor. Se tiver 45 justos, tu destruiria? Ele disse: também eu não destruiria, Abraão. Terceira vez: Senhor, ser compassivo comigo, ser paciente. Nós podemos ver que Deus era amigo de Abraão mesmo. Eu vou pedir mais uma vez: 40, tu destruiria? Não destruiria, Abraão. Mais um pouco, Senhor. 30, não destruiria, Abraão. Mais um pouco, Senhor. 20, tu destruiria? Não. E 10, também não destruiria. Sodoma teria sido salva se ao menos 10 justos pudessem ter sido encontrados. E aqui, amados, Jerusalém, apenas Deus disse: se tiver nas ruas de Jerusalém, Jeremias, e tu der as voltas, vá, prove se há quem está praticando o que eu estou mandando. Até os sacerdotes, aqueles que estão tomando conta do templo, nem eles estão violando a minha aliança. Se há quem busque a verdade do íntimo mesmo, se tiver eu não trago disciplina, eu perdoo todo esse povo. Meus amados irmãos, isso é profundo. E no versículo 2, olha o que é que Deus diz: embora digam, Deus já sabia que o povo estava dizendo isso, olha, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Tão certo como vive o Senhor, estão mentindo, dizendo que estão me servindo, que estão praticando a justiça, que estão buscando a verdade, todos estão mentindo. A que ponto, amados, a que situação pode chegar um povo que conhece a Deus? O pecado estava com tanta intensidade que não se encontrava que praticasse ou buscasse a verdade. Que tristeza, amados. E nós olhamos nos nossos dias também, que nós estamos partindo para esta realidade. O povo de Deus, embora digam que estão praticando a justiça, que estão buscando a verdade, nós podemos ver, Deus conhece, Deus sabe quem são, mas estão jurando falsamente. Jesus Cristo disse que pelas obras nós podemos conhecer. A árvore boa não pode produzir fruto má, nem a árvore ruim produzir fruto bom. Pelas obras os conhecereis. Deus é quem tem a última palavra. Mas, meus irmãos, o que nós estamos vendo nos nossos dias, o povo é cada vez mais se tornando insensível à palavra de Deus. Tem prazer de ouvir a palavra de Deus, mas não buscam praticar, viver esta palavra.
Então fica aqui, amados, não nos assustemos, que daqui para frente, ou já nos nossos dias, nós vamos ter crise de homens e mulheres de Deus que pratiquem a justiça e tenham prazer de conhecer a verdade para viver e honrar o nome de Deus. O povo estava no templo, o povo estava indo para o templo, mas não estavam praticando a justiça. Tinham prazer de ouvir a verdade, mas não colocavam em prática. E nos nossos dias é diferente. Nós podemos ver templos superlotados, pessoas indo para a igreja, mas nós não vemos mudança alguma, as mesmas atitudes, o mesmo linguajar, o mesmo comportamento. Irmãos, aquele a quem Deus transforma, quem regenera, quem é nascido de Deus, há uma transformação em suas vidas. Não nos espantemos se daqui para frente, ou nos dias atuais, nós venhamos ter crise de homens e mulheres de Deus. Por isso, a nossa mensagem é o perigo da insensibilidade à palavra de Deus. Mas há uma segunda lição que eu quero trazer aqui também para os nossos dias atuais, como igreja. Está no versículo 3. Veja o que é que diz. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feristes e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Primeiro, Deus diz que ali o povo tinha uma crise de homens e mulheres de Deus, não se achava um sequer, embora estivesse frequentando no templo, achando que o templo iria livrar eles da disciplina. O templo não pode livrar ninguém da disciplina de Deus. Mas Deus disse: se achasse um que praticasse a justiça, ou tivesse prazer de buscar a verdade e vivê-la, Deus perdoaria aquela nação. Já pensou se tivesse um? Nós podemos ver aqui a segunda lição: teimosia, indiferença e dureza de coração para com a palavra de Deus. Teimosia, indiferença e dureza de coração. E nos nossos dias é diferente. Quantas pessoas estão frequentando a igreja, vindo para o templo, continuam na teimosia, persistindo em querer viver como eles pensam, como bem lhe agradam, e não como Deus requer, são indiferentes para com a palavra de Deus e continuam com os seus corações endurecidos, não querendo ceder à palavra de Deus. O texto aqui diz, amados: tu os feristes e não lhes doeu. E o que é isso, amados? Deus feria aquele povo, mas parece que não estava doendo na vida do povo. O povo não tinha sensibilidade, o discernimento espiritual, que quando Deus feria aquele povo, era porque Deus estava querendo que eles despertassem, porque Deus queria que eles se voltassem para Deus e passassem a viver conforme a vontade de Deus. O povo
não tinha o discernimento espiritual que precisavam ter diante de Deus. Era um povo insensível, insensibilidade à palavra de Deus. O que é uma pessoa, amados? Um crente que está insensível à palavra de Deus. Sabe qual é o crente? Eu vou trazer aqui dentro de uma linguagem para a gente poder entender. É aquele crente que está ouvindo a palavra de Deus, seja através de uma mensagem, seja através de um estudo bíblico, ou um sermão, ou uma leitura bíblica. Deus está falando a ele ou a ela, mostrando a ela que ela precisa mudar de atitude para com Deus, mas ela sabe que Deus está querendo aquilo, mas ela continua a teimar, a ficar insensível à palavra de Deus. Deus fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala três, e cada vez que Deus fala, vai criando uma crosta no seu coração, e a palavra de Deus não vai chegar um dia que a palavra de Deus não vai fazer mais efeito na vida dela. Se acostumou tanto a ouvir as advertências de Deus para que mude, para que Deus está mandando ela mudar para melhor, se arrepender talvez de alguns pecados. Deus fere, Deus consome essas pessoas, mas continua com seus corações insensíveis. Eu sei que é para mudar, mas agora não. E Deus fala de novo. Chega um tempo que Deus está falando, e aquela palavra, não vai fazer efeito nenhum mais na vida dela. Isto é que é insensibilidade. Cria-se uma crosta e a palavra de Deus não penetra mais o coração, não sobe mais para a mente e começa a fazer parte de todo o seu ser. Aí as pessoas por um desencargo de consciência, pode até vir para a igreja, pode até cantar, pode até pregar, ensinar, fazer tantas coisas na igreja, mas o coração lá, não muda aquilo que Deus quer que ela mude. Mas pode enganar aos homens, mas a Deus não engana. Mas também era um povo que não aceitavam a disciplina de Deus. Era um povo indisciplinado. Consumiste-os e não lhe quiseram receber a disciplina. É um povo que não querem ser o quê? Corrigidos, disciplinados pela palavra de Deus. O coração já tornou-se tão insensível. O que vale agora para essa pessoa, sabe o que é? Aquilo que ela acha que é certo para ela, e o resto que pense o que quiser dela. Não está aceitando mais a correção do Senhor. E depois endureceram o rosto mais do que uma rocha. Aí vem o quê? O endurecimento do coração. A palavra de Deus. A pessoa se torna insensível, a pessoa não aceita a disciplina que vem do Senhor, aí diz: é o pastor que está pregando, é o pregador que está falando isso. Ele não tem cuidado com a vida dele não, e não olha para a sua. Mas Deus está falando é com ela mesmo. E ela não aceita a disciplina na palavra de Deus. Diz que isso é coisa lá do Antiga Aliança. Isso era lá no Velho Testamento. Não. O Deus da igreja dos nossos dias é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Deus disciplina o seu povo. Quem não recebe a disciplina do Senhor, diz o que lá em Hebreus? É bastardo e não filho.
Crente com coração endurecido, que não muda, e se torna cada vez mais o coração endurecido. A Bíblia diz que quem não recebe a disciplina do Senhor, Deus não chama ele de filho, e sim de bastardo. E aí se torna uma pessoa indiferente. Não quiseram voltar. A última parte do versículo 3. Depois, do coração insensível, não aceitam a disciplina, coração endurecido, se tornam indiferentes. Eu não vou querer voltar mais. Aí sabe o que é que acontece nos nossos dias? Ah, rapaz, aquela igreja ali, sei não, viu? É uma igreja que só fala de pecado. É uma coisa que só fala que a gente tem que se arrepender, tem que se converter. E é isso mesmo que Deus quer do povo. Deus quer que a gente reconheça mesmo os nossos pecados. Se estiver errado, é se arrepender, se converter e deixar os pecados e voltar a praticar as boas obras. Aí eu vou para aquela igreja ali que é tão bom, ó, eu entro e saio e ninguém exige de mim. A palavra lá é tão suave, é tão boa. Pense numa palavra boa. Sabe por quê? Muitos líderes hoje não falam o que deve ser falado na igreja. Hoje nós podemos ver pessoas crentes indo por parte do povo, dançando forró, numa festa mundana. É para esses, a festa de São João não é mais idolatria. Mas a Bíblia diz que idolatria continua sendo idolatria, é pecado. Se ajuntar na roda dos escarnecedores é pecado. Embora que muitos pastores arrudeiam, não diz o que é para dizer. É a idolatria, é pecado. Chega a festa, o mês de carnaval, rodeio não é a festa da carne, é festa profana. Mas esses que são teimosos, indiferentes à palavra de Deus, com dureza de coração, teimam em persistir contra Deus, mas a palavra de Deus ela vai permanecer. Aquilo que foi pecado no passado vai continuar sendo pecado no presente e até Jesus Cristo vir. Pessoas hoje, não, é uma coisa cultural. Tem tantas músicas aí do forró aí, outras músicas aí, que é da cultura. Para Deus não existe cultura. A cultura é que tem que se adaptar à palavra de Deus, e não a palavra de Deus se adaptar à cultura do nosso estado ou do nosso país. Música profana continua sendo profana. Quem compõe as músicas do mundo são ímpios, depravados, que são contrários à palavra de Deus. E muitos crentes estão dando ouvido a músicas mundanas, profanas, que não é para ser ouvido, e continuam com os corações endurecidos, teimosos diante de Deus. Por isso nós podemos ver uma crise de homens de Deus, de pastores que chegam e não pregam a verdade. Música profana sempre vai ser profana. Música de ímpio sempre vai ser música de ímpio. O ímpio não tem nada de bom. Ele precisa ouvir o Evangelho para se arrepender e se converter. Continuo dizendo, muitos pastores no nosso dia, sabe o que estão fazendo nessa época junina? Pegam uma festa totalmente que não tem nada a ver com os nossos dias, para ter o pretexto de fazer o arraial junino evangélico, o arraial junino evangélico. Aí diz, vamos fazer a festa das colheitas, porque é o mês de junho, é o mês farto para os milhos. Não estou dizendo que você não deve comer milho nem pamonha não, pode comer, viu?
Mas o que eu quero dizer é você comemorar uma coisa totalmente contrária à palavra de Deus. Pegar um texto lá da palavra de Deus do Antigo Testamento, que era a festa das colheitas, que era o povo de Israel da antiga aliança que comemorava, e trazer para os nossos dias, dizer que é a festa das colheitas, não é a festa junina. Aí chega, decora a igreja, decora o pátio da igreja, e o povo lá, o crente, se profanando, dançando forró, mesmo a música sendo evangélico, e os crentes tudo dançando forró. Mas é a festa da colheita. Mentira, falso profeta, enganador, é mentiroso, é anticristo, está sendo contrário ao ensino da palavra de Deus. Para não desagradar os membros, aí faz a festa da colheita. Você vai ver a colheita lá no final, quando você chegar e você for prestar conta a Deus. Não prega a palavra como Deus está dizendo, não. Aí você vai ser a colheita que você vai ter lá no final. Não prega a verdade, não. Muitos hoje, amados, não querem ser impopular, porque vai desagradar um, vai desagradar outro. Jeremias foi profeta impopular. 40 anos, não houve quem desse ouvido. E a sentença foi: não adianta mais se arrepender. Não clame. Jeremias intercedeu uma vez, 2 vezes, 3 vezes por aquele povo, e Deus disse: Jeremias, não interceda mais por esse povo, Jeremias, porque esse povo vai para cativeiro. Esse povo, quanto mais eu falo com ele, mais eles se tornam insensíveis, corações endurecidos. E assim é quem prega a palavra, é quem está ouvindo as advertências de Deus, continua vivendo de forma profana diante de Deus, e não querem ceder ao ensino da palavra, à disciplina do Senhor, reconhecerem que está errado, concordar com Deus que está errado e se quebrantar diante do seu Deus. Assim estava a nação de Israel. Assim também os nossos dias está partindo para a mesma coisa. Teimosia, indiferença e dureza de coração em muitos denominados cristãos. E tem pessoas que acham ainda pouco, né? É tirando selfie lá no Parque do Povo, né? Com a família toda, como coisa que aquilo seja um prêmio. É bom porque revela quem verdadeiramente é. E em último lugar, a primeira, crise de homens de Deus. Havia no tempo de Jeremias, creio que já está tendo nos dias de hoje. Não nos assustemos. Teimosia, indiferença, dureza do coração dentro daqueles que são denominados povo de Deus. Não se assuste se daqui para frente vai continuar tendo. E em último lugar, versículos 7, 8 e 9. Veja o que é que diz. Contudo, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e jura pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes, se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Podemos ver aqui a ingratidão e a carnalidade do povo de Deus na época de Jeremias. Hoje é diferente.
podemos ver, amados, também nos nossos dias, a ingratidão de muitos e a carnalidade na vida de muitos que se dizem cristãos. Podemos aqui, amados, parafrasear este verso 7, 8 e o 9. É como Deus estivesse dizendo: vocês acham que, eu vendo isso, eu deveria perdoar e não castigaria este povo ou esta nação? E Deus diz mais: seus filhos, Jeremias, me abandonaram e adoram ídolos que não são deuses. Nessa época agora, nós estamos vendo aí ou não? Indo para uma festa profana como esta, indo para uma festa carnavalesca, a festa da carne, adorando até Papai Noel, crentes com imagem de Papai Noel, irmãos, pessoas fabricando ovos de Páscoa. Que insensibilidade à palavra de Deus, amados. Isso é idolatria, ingratidão. Estão adorando outros deuses e dizem que continuam adorando a Deus. E Deus continua: eu dei de comer esse povo, ficaram satisfeitos, mas eles cometem agora adultério, estão me traindo, reunindo-se em casas de prostituição. Me diga o que é que um crente vai ver lá no Parque do Povo, a não ser prostituição. O que é que tem de bom para um crente ali no Parque do Povo? O que é que tem a ver um crente ir para casa? Tem até aqui, né? Os ímpios são fogo para atrair, né? A carnalidade. A Vila Forró. Mas é a cultura da nossa cidade. Eu tenho que ir para ver. Você não está perdendo nada em ir ver essas coisas, porque do mundo Deus já nos tirou. E diz assim: eles são como belos cavalos, bem alimentados, eu alimentei, eu os deixei fartos, cheios de desejos carnais, cada um reclinando-se para a mulher do seu próximo. Vão para a casa de prostituições para se juntar a meretrizes. Irmãos, Deus das Escrituras é um Deus justo, mas ao mesmo tempo é um Deus paciente. Mas é um Deus também que Ele o quê? Se vinga. Ou não me vingaria de uma nação como esta? Ou não vou disciplinar, só se não for filho de Deus? Que coisa tremenda, amados. Depois de terem sido abençoados por Deus, conforme está aqui, deram-lhe as costas e voltaram a praticar pecados, idolatria contra Deus. Nos dias atuais, amados irmãos, isso é diferente. Tem pessoas que chegam para a igreja, dizem até que se convertem, fazem um juramento aqui diante de Deus,
honram, dizendo que vão honrar a Deus, viver para Deus, mas depois de estarem fartos, voltam a antigas práticas que praticavam. Um povo ingrato e de tendências pecaminosas. Meus amados irmãos, eu quero finalizar dizendo o seguinte: não nos assustemos se daqui para frente termos crises ou crise de homens e mulheres de Deus. Pessoas teimosas, indiferentes, duras de coração, ingratas e agindo sempre na carnalidade. Isso eu estou dizendo, amados, não é o mundo aí não, viu? São pessoas que frequentam a igreja de Deus. Que Deus nos livre, a mim e a você, que estejamos quebrantados aos pés do Senhor, que nunca cheguemos aqui a este ponto, porque Deus é um Deus vingativo. Ele vem tratar comigo e com você. E a Bíblia diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Daí, amados, finalizando, o livro do profeta Jeremias ser um livro muito atual, um livro para o nosso tempo. Vamos aprender e colocarmos em prática as lições que o Senhor nos ensina em sua palavra. Porque, como diz o Salmo 19, versículos 7 e 9, os ensinamentos da palavra do Senhor são perfeitos, são fiéis, são retos, são puros, são límpidos e são verdadeiros. Eis o tema da nossa mensagem desta noite: o perigo da insensibilidade à palavra de Deus. Que jamais tenhamos um coração insensível à palavra de Deus. Que tenhamos corações sensíveis à palavra de Deus. Quando Deus falar, sim, está aprovado. Mas quando Deus disser, não, está errado, você precisa mudar, não endureçamos os nossos corações diante de Deus. Mas concordemos com Deus, que quando Ele disser que eu ou você estejamos praticando algo que é contrário àquilo que nós já sabemos ou aprendemos da palavra de Deus, que tenhamos o nosso coração, todo o nosso ser, sensível àquilo que Deus está nos ensinando em sua palavra.